Há um embate dentro do governo com relação ao salário mínimo. E até aqui um texto do Caio Junqueira, da CNN, dizendo que o Haddad ganhou esse embate com o Luiz Marinho. E aí vem uma opinião, né, dele, de que os acontecimentos de domingo, aquela ação criminosa de domingo, fortaleceu o governo, que é uma obviedade, né? Sem dúvida, fortaleceu. O Lula, na segunda de manhã, estava politicamente muito mais forte do que no domingo de manhã. Isso é indiscutível. Até dizíamos aqui ontem, a ida dos governadores a Brasília, ela teve uma adesão total e restrita porque o momento tornou constrangedor a possibilidade do sujeito dizer não a um convite desse, para tratar de um assunto importante, delicado, que é a defesa da democracia, a defesa da representação popular, da estrutura que concretiza a representação popular, que manifesta a representação popular. Tudo isso tem a ver com democracia, não são só símbolos. Não são só símbolos. Então é claro que ele estava mais forte na segunda de manhã. Caso contrário, não tivesse ocorrido o que ocorreu, aquela ação estúpida e criminosa, é claro que alguns governadores diziam, não, eu não vou me queimar com a minha base aqui que não gosta do Lula, tal. Depois eu tenho uma conversa mais pra frente, mas agora não é o momento. Todos perceberam que não havia alternativa. Era uma situação que exigia comparecimento. Ele amanheceu muito mais forte na segunda, e nós dizíamos aqui, o grande risco entre as consequências é que decisões judiciais de constitucionalidade duvidosa se tornem rotineiras. Que essa situação estabeleça um clima de tolerância quase irrestrita com decisões de constitucionalidade duvidosa ou de expressa e flagrante inconstitucionalidade. Esse é o risco. Mas aí é uma questão referente ao judiciário. Não tem nada a ver com o governo. O governo mais forte. E aí, a conclusão dessa análise no texto do Caio Junqueira é que, com isso, sente-se mais à vontade ou menos preocupado quando toma decisões consideradas impopulares ou adota medidas impopulares por causa da preocupação com o equilíbrio fiscal. Essa é a conclusão. E o que tem a ver Haddad e o que tem a ver Luiz Marinho com essa história? Inicialmente, havia a ideia de um aumento escalonado do salário mínimo. Estava previsto, inclusive, um anúncio com a presença dos dois ministros, Haddad e Luiz Marinho, anunciando, o salário começa em 1.302 e em maio passa para R$ 1.320. Esse R$ 1.320 foi uma reivindicação ali interna, né, nos embates que há em todo o governo do mundo. Até no governo chinês você tem embates internos, né, até que haja a palavra final do Comando Supremo. É assim no Irã, na Coreia do Norte, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em qualquer lugar. Você tem reivindicações ministeriais que muitas vezes são conflitantes umas com as outras. Até que
o chefe de governo, no caso do Brasil, também chefe de Estado, o presidente da República, diga será assim, será assado. Esses embates são normais. E o Luiz Marinho passou a defender 1.320. Até porque, durante a campanha, o próprio Lula criticou a política do Bolsonaro para o salário mínimo, dizendo que eram meros reajustes. Ou seja, o salário tinha uma correção de acordo com a inflação passada. Inflação oficial. Isso não entrou no debate, mas a gente sabe. Inflação oficial, ou seja, a perda é muito maior. Porque a inflação real é maior. Pelos expurgos que há, etc. E principalmente com os movimentos inflacionários ligados à pandemia, à guerra, à quebra da normalidade na cadeia de distribuição global. Tudo isso encareceu comida e remédio. Então é claro que os mais pobres foram os que mais sofreram. Não foi o aumento do preço do helicóptero, do barco, do iate, dos imóveis caríssimos. Não foi isso. O que encareceu barbaramente foi comida. O que encareceu pesadamente foi remédio. Então, além, claro, do transporte, por conta daquele período em que os combustíveis ficaram muito mais caros. Então, esse reajuste, essa correção assim chamada, na verdade não corrige coisa alguma porque não corrige o poder de compra, é uma correção nominal. Ó, a inflação oficial foi de tantos por cento, é essa a correção do salário mínimo. Na prática, a correção, o sujeito, bom, corrigiu. Agora eu vou comprar o que eu comprava há um ano, com esse dinheiro aqui. Não dá. Há 6 meses, vai. Não dá. Muitas vezes há 3 meses. Isso significa ganhar menos, porque o salário vale o que ele adquire. É isso que vale o salário. Seu poder de compra, o que ele consegue adquirir. Se ele compra menos, ainda que tenha recebido um reajuste, ou seja, houve um crescimento nominal, mas uma perda real. Isso não é só o salário mínimo, são todos os salários. E a maioria dos brasileiros, estamos falando de 90% da população, tem uma renda média. A renda média brasileira é inferior a 3 mil. E, na verdade, quando você pega o conjunto de salários, porque renda é uma coisa, porque vai muito além de salário, né? Mas o conjunto de salários mostra que 90% ficam ali na casa de 2.900, abaixo de 3 mil reais. Então, até pelas críticas que foram feitas, aquela política que só garantia uma correção, e mesmo assim meio a contragosto, né? Era uma correção a contragosto, forçada, determinada pela Constituição, é óbvio. Mas, na prática, na realidade, o fenômeno observado é perda de poder de compra, empobrecimento ainda maior de grande parte da população, porque o que eles recebem pelo seu trabalho vale menos. Essa é a realidade. Não é o valor nominal. Vale menos. Ele compra menos. Ele está ganhando menos. E o Luiz Marinho, então, falou, olha, porque há um impacto na Previdência. O reajuste do salário mínimo não significa apenas, atenção,
empresas. Agora o salário mínimo é esse. Até porque você tem a regionalização. Isso é apenas uma referência nacional. O mínimo pode ser maior nos estados. É uma referência nacional. Abaixo disso não pode em lugar nenhum. Essa é a ideia. Mas independentemente do pouquinho a mais que há neste ou naquele estado, é um salário mínimo baixíssimo. E basta para isso que façamos comparações com países muito mais pobres que o Brasil, com economias muito menores que a brasileira, com países cuja produção de riqueza nem chega perto da produção nacional de riquezas no Brasil, cujo consumo nem se aproxima do nível de consumo que há no Brasil. Então, o salário baixíssimo, e o Luiz Marinho argumentou, vamos colocar 1.302. E para que haja uma preparação, inclusive em termos de impacto previdenciário e tal, vamos deixar isso para maio. Então fazemos um escalonamento, como fez o Chile. O Chile teve um reajuste agora, terá um reajuste em agosto, se não me engano. E se a inflação atingir determinado nível, já está garantido um novo reajuste para o final do ano. A ideia era essa. Em maio, passa para 1.320. E o Haddad, que já demonstrou, como dissemos aqui ontem, muita preocupação, talvez tentando diminuir a reação negativa que houve em vários setores econômicos quando ele foi indicado, anunciado, né, como ministro da Fazenda. Houve uma reação negativa em diversos setores da economia e preocupado em mostrar que ele terá, sim, zelo pelo equilíbrio fiscal, pelas contas públicas, pelo controle da dívida pública. Ele já havia dado sinais importantes de qual é a sua prioridade, pelo menos agora. Resta saber, como aconteceu no caso dos combustíveis, o que ocorrerá quando o que ele considera prioridade chocar-se com a ideia geral do governo e particularmente do presidente da República, que é quem foi eleito. E ao fim é quem responde pelas decisões do governo. É quem é aplaudido, é quem é vaiado. É quem sofre as consequências políticas, positiva ou negativamente. Então, no caso dos combustíveis, o Haddad fez um anúncio e depois aquele anúncio foi para o beleléu e houve a prorrogação por 60 dias da suspensão da cobrança de impostos federais em gasolina e álcool e até o final do ano no diesel. É uma decisão política? Sim. Importante? Sim. Seria um erro se a ideia do Haddad fosse adotada? Um terrível erro, um gravíssimo erro. Por isso, ele anunciou e depois o anúncio foi para o beleléu. Não é? Claro. Mas então, essa ideia de que há mais espaço para algum desgaste com medidas impopulares, é bom lembrar, e ali há vários políticos veteranos que sabem disso, que essas circunstâncias excepcionais, elas desaparecem depois de um tempo. Pode ser um tempo maior ou menor, dependendo de outros eventos. Outros acontecimentos que mexem com a vida das pessoas, que mexerão com o bolso das pessoas, com a sobrevivência das pessoas, eles terão impacto maior. É isso que vai, ao fim, determinar popularidade de governo, apoio popular a políticas governamentais. Estou falando de apoio de setores específicos, pequenos, ainda que relevantes economicamente. Estou falando de apoio popular. Agora,
mesmo que fosse para 1.320, se tivesse prevalecido o que propôs o Luiz Marinho, o salário brasileiro permaneceria num nível vergonhoso, salário mínimo. Que, na verdade, muita gente é remunerada com o mínimo, não é? Muita gente, muitos aposentados, muita gente nativa, mas é uma referência para outros salários. Para quem ganha 1,5 mínimo, 2 mínimos, 3 mínimos. Ele é uma referência. E o interessante nessa história é que, ainda que fosse para 1.320, seria um salário muito baixo, quando comparado com o que acontece na América Latina. Nós estamos falando aqui da Suíça. Não estamos falando aqui de Luxemburgo, onde você tem um salário mínimo que a maioria absoluta dos brasileiros nem sonha em ganhar. Onde muita gente que considera ter um bom salário ganha menos do que o salário mínimo nesse país. Mas é outra coisa, não é? Não seria uma comparação adequada. Vamos pegar aqui o Brasil e vizinhos, ou então países que estão nessa convenção histórico-sociológica, né, que é a América Latina, porque tem também um país da América do Norte, que é o México. Tem a América Central e tem a América do Sul. Se o Brasil passar a ter um mínimo de 1.320, isso significaria hoje em torno de 250 dólares. Mas não, ficaremos em 1.302. Mas ainda que fossem 250 dólares, isso é melhor do que a Argentina, um país que está quebrado, que tem hoje um salário mínimo na casa de 189, 190 dólares. Você tem de comparar com a relação dólar real, porque a relação dólar-peso, ela se tornou um delírio, né? Você tem diversos câmbios, o oficial, que é patético, e câmbios paralelos dependendo da atividade. Dependendo da atividade. Se é para o setor hoteleiro, né, o setor de turismo em geral, o setor de espetáculos, se é para relações bancárias, pagamento de salário, compra de mercadoria. Nenhuma dessas cotações paralelas tem a ver com a cotação oficial. Mas, basicamente, você tem 189 dólares, vamos arredondar para 190, menor do que o brasileiro. A Venezuela também não conta, porque a moeda venezuelana, ela só existe no papel, não é? E aí, quando você faz a conversão da moeda venezuelana para dólar, o salário mínimo está em 8 dólares. Não faz sentido usar isso como referência, até porque as mercadorias têm ágio, porque há pouca mercadoria. Agora começa a haver uma normalização, principalmente pela ajuda de China e Rússia, né? Mas não serve de base. Vamos pegar países que estão numa situação normal, uma situação de normalidade político-econômica. Uruguai, 540 dólares. Ah, mas são 3 milhões de habitantes. Sim, mas olha o tamanho da economia uruguaia. Porque não é só isso, não é só você olhar quantos aposentados receberão. Olhe o que arrecada o governo uruguaio, o que arrecada o governo brasileiro, o que faturam as empresas uruguaias, o que faturam as empresas brasileiras. O tamanho da economia uruguaia, o tamanho da economia brasileira. 540 dólares. República Dominicana. Ah, mas o Uruguai é a Suíça
brasileira. Não é mais faz tempo. República Dominicana também está abaixo do Brasil, 205 dólares. Peru, convulsões, crise política permanente, golpes de Estado em cima de golpes de Estado. Hoje um país, aliás, em que sua elite econômica usa a força militar do Estado para reprimir a maioria pobre e a parcela paupérrima da população peruana. Pois lá no Peru, o país da economia informal, e olha que a própria Organização Internacional do Trabalho trouxe recentemente um relatório mostrando o quanto a informalidade provoca pobreza e miséria. E o Peru tornou-se o país da informalidade. Lima virou sinônimo de trabalho informal. Pois mesmo assim, 269 dólares mais do que o Brasil, se pagássemos 1.320, mas serão 1.302, a diferença é ainda maior. E o Paraguai? Qual o tamanho da economia paraguaia? Qual o tamanho da economia brasileira? 349 dólares. Bem mais do que o mínimo no Brasil. Panamá, também um caso à parte, né? Um país que depende especificamente ali da exploração do seu canal, mas são 326 dólares, mais do que o Brasil. México, tem muitas semelhanças com o Brasil, país de economia diversificada, país com uma riqueza natural importante, produtor de petróleo. México, 325 dólares. Honduras, país mergulhado em crise social, as pessoas fugindo, porque as cidades estão tomadas por gangues, né? O crime ligado ao tráfico tem hoje um poder absurdo, então as famílias, para proteger os jovens, né, para que eles não sejam aliciados ou mortos, tentam chegar ao México e dali chegar aos Estados Unidos e tal. País numa crise tremenda, 316 dólares. Guatemala. Não precisamos perder tempo comparando a economia guatemalteca com o Brasil, com a economia brasileira. 403 dólares. El Salvador. 50 anos de crise ininterrupta. Agora lá um governo que quer trabalhar com moeda virtual, está convertendo tudo em moeda virtual. Ainda muitas consequências da guerrilha, os tempos de confronto do exército com a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. País pobre, sofrido, 365 dólares. Muito mais que o Brasil. Equador. País em convulsão, manifestações diárias, uma crise econômica pesada, governos fracos, uma moeda, não tem mais moeda nacional, é o dólar. 450 dólares. Costa Rica. Bom, aí é covardia, 603 dólares. Costa Rica. Não falei Dinamarca. Costa Rica. Colômbia. Variado, 242. O Brasil pagando 302, paga menos que a Colômbia. Um país que tem uma guerra de quase 60 anos. Né? Mal resolvida com as Farc, não resolvida com o Exército de Libertação Nacional. Isso afeta duramente amplas regiões colombianas, afeta a sua economia. E estamos falando de economia formal. Não estamos falando do tráfico. 242. Chile. País cuja economia tem uma dependência direta do valor do cobre no mercado internacional. Chile que tem distorções, né? A capitalização da Previdência, que era o que o Guedes queria aqui.
Hoje, muitos e muitos velhos no Chile não ganham o suficiente para viver. Porque as reservas que fizeram não são suficientes. A vida atropelou, as necessidades atropelaram, problemas de saúde e tal. Não é? E com todos os problemas que tem, 475 dólares. E haverá um aumento em agosto e talvez outro no final do ano. E, finalmente, a Bolívia. 325 dólares. São algumas comparações. 325 dólares. Então, isso aqui, o Brasil, se houvesse o acordo para pagar 1.320 reais. 1.302, a comparação é ainda mais vergonhosa para a maior economia da América Latina, que é a economia brasileira. Uma das maiores do mundo. Uma economia diversificada, um país riquíssimo e que produz muita riqueza. Tem um problema histórico na distribuição dessa riqueza. Não é distribuição paternal, não. É participação na riqueza produzida. E salário é isso, participação na riqueza produzida. E além desse salário vergonhoso, há uma aposta clara, institucional, que partiu do Congresso, com apoio de governos e com respaldo do Supremo, para a informalidade. Uma aposta institucional na informalidade. A ideia é, não, flexibilizamos, tornamos a coisa mais leve, não é? Isso vai gerar mais empregos, vai ser mais fácil empregar. A realidade econômica desmente esses argumentos. O que vai gerar emprego, facilitar emprego, é menos carga tributária em cima das empresas. Isso o Haddad não quer. Porque é contra desonerar folha de pagamento. Isso não deveria nem ser motivo de discussão, né? Deveriam falar, escuta, como é que essa coisa vergonhosa está em vigor? Taxamos folha de pagamento. Pois bem, para encerrarmos, há uma aposta institucional na informalidade e 80% dos informais, em alguns países, 90%, vivem em situação de pobreza. E muitos assalariados formais também em situação de pobreza, ou seja, trabalham, recebem salário, mas isso não lhes garante uma sobrevivência digna, é só isso. Digna, segura. Moradia, comida, transporte, só isso. Não é nem para aumentar capacidade de compra, comprar mais bens, comprar carro, comprar... Não. É para ter sobrevivência digna. E esse país rico, que historicamente produziu essa realidade social deplorável, parece insistir nisso. Não. Olha a consequência fiscal 1.302. É uma dízima periódica. É isso que temos no Brasil. A história da política brasileira, da relação do Estado brasileiro e da elite brasileira, da oligarquia política, econômica, financeira, jurídica, com o povo brasileiro, no fim, apesar de todos os discursos, é essa dízima periódica que se repete ao infinito. Ronald.